Olá, gente, tudo bem? Então, vamos estudar a partir de agora a teoria de robôs. Vamos à definição e exemplos de robôs nesta aula. A definição: um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio G e uma operação estelar sobre G é chamado de robô. Se a operação estelar aqui tem a seguinte propriedade. A primeira é a propriedade associativa, tá? A segunda propriedade é a existência de elemento neutro E, tá? E a terceira é a existência de elementos simétricos, significa que para tudo A pertencente a G, existe a linha que é o simétrico de A, significa que A estelar A linha igual a linha estelar A é igual a elemento neutro E, tá? Se, além dos axiomas aqui, a operação estelar ainda cumpre a axioma comutatividade, isto é, você tem essa propriedade A estelar B igual a B estelar A para todos A, B pertencentes a G, então o grupo é chamado de grupo comutativo ou o grupo abeliano, tá? A notação de grupo é G estelar assim, onde o símbolo estelar indica a operação sobre G. Ou seja, a gente pode usar também outra notação dependente da notação da operação sobre o conjunto G, tá? Então, quando não houver confusão, o símbolo estelar pode ser omitido na notação do grupo G estelar assim. Assim será comum usarmos expressões como, por exemplo, seja G um grupo ou consideremos um grupo G, o que naturalmente que a gente sabe que a operação é subentendida. É uma outra maneira de nos referirmos a conjunto, a um grupo G estelar é dizer G tem uma estrutura de grupo em relação à operação estelar, tá? Vamos a alguns exemplos para ilustrar a definição, gente. O exemplo 1 aqui mostra que R munido da operação a operação triângulo assim, tal que x triângulo y igual a x mais y menos 3 é um grupo abeliano. Então, para mostrar que a operação triângulo dada aqui é um grupo, você tem que mostrar primeiro que a operação é bem definida. O que significa a operação é bem definida? Significa que a operação é uma aplicação, tá? A operação dada é igualmente uma aplicação. Então, você tem que verificar as condições na definição de aplicação, tá? Então, nesse caso, a operação definida assim é bem definida, é óbvio, é fácil. E depois você continuar a mostrar as propriedades de um grupo, significa que você mostra que a operação dada tem a propriedade associativa e a operação tem elemento neutro e também que todo elemento de G é simetrizável, tá? Então, você tem que mostrar ainda 3 coisas aqui, tá? Primeiro, vamos mostrar que a operação triângulo dada tem a propriedade associativa. Então, nesse caso, você tem que mostrar que todos x, y, z pertencentes a R. Então, x triângulo y, triângulo z igual a x triângulo y, triângulo z assim.
Então vamos lá, gente. X triângulo Y, ok. Pela definição, é x mais y menos 3. Então você aplicar esse elemento x mais y menos 3 e z pela operação triângulo aqui. De novo, pela definição, ele é igual a x mais y menos 3 mais z menos 3. Nesse caso, imagina a gente tudo aquele aqui é um elemento, tá? E depois você aplicar a definição. Mas tudo isso o que é x mais y mais z menos c, tá? Analogamente, você calcular esse aqui e você chegar também a esse resultado que é o mesmo resultado que aqui, tá? Vamos mostrar agora que a operação dada tem elemento neutro. Para isso, vamos procurar o elemento neutro. Assim, suponha que existe um elemento E pertencente a E, tal que x triângulo E igual a x. Então, pela definição, x triângulo E aqui igual a x mais E menos 3 é igual a x. Isso significa que E igual a 3. Então, será que o número 3 é o elemento neutro para a operação dada? Então, o que a gente faz aqui não é suficiente para concluir que o número 3 é o elemento neutro. Temos que conferir de novo usando a definição. Então, nesse caso, você calcular x triângulo E exatamente x triângulo 3 e pela definição é x mais 3 menos 3 igual a x. Analogamente, E triângulo x igual a x. Então, até agora, podemos concluir que o número 3 é o elemento neutro para a operação dada, tá? Vamos mostrar agora que todo elemento de G é simetrizável. Então, para isso, temos que procurar o elemento que é o simétrico de um elemento dado X. Então, suponha que existe Y pertencente a R, tal que X triângulo Y igual a elemento neutro E. Então, pela definição, X triângulo Y igual a x mais y menos 3 igual a E, então igual a 3. Isso significa que y igual a menos x mais c. Então, menos x mais c é o simétrico do elemento dado x. Mas aqui, para concluir esse fato, você tem que conferir usando a definição, com a mesma razão que eu explicar aqui, tá? Então, você conferir e você viu que x triângulo, esse elemento menos x mais c, igual exatamente a 3, que é o elemento neutro. E também menos x mais c, triângulo x, igual a 3, que é o elemento neutro, tá? Então, tudo bem, certo? Vamos mostrar agora que o grupo E com a operação triângulo aqui é um grupo abeliano ou o grupo comutativo, tá? Grupo comutativo, tá? Assim, temos que justificar que x triângulo y igual a y triângulo x. X triângulo y pela definição igual a x mais y menos 3. Nesse caso, a adição e a subtração aqui são adição e subtração usual, tá? E por isso você pode trocar a ordem de x e y aqui. E esse aqui é exatamente y triângulo x pela definição, tá?
Vamos a un otro ejemplo ahora. Indicaremos por acá indistintamente dos conjuntos Q, R ou C e por M e N, K o conjunto das matrizes quadradas de ordem N sobre K. Considere a operação de multiplicação entre matrizes em M e N, K, tá? Então, o conjunto MNK, juntamente com a operação multiplicação de matrizes, não é um grupo. Por quê? Porque há matrizes que não são inversíveis. Por exemplo, a matriz nula. E por isso, tem elemento de G que não é simetrizável. Tá? E assim, vamos denotar por GLNK o conjunto das matrizes inversíveis. Então, GLNK com a operação de multiplicação é um grupo. Isso você pode ver muito bem porque, nesse caso, o conjunto aqui com a operação de multiplicação de matrizes tem a propriedade associativa. Ele tem elemento neutro, que é a matriz identidade, tá? É que todo elemento de G é simetrizável, porque, nesse caso, todas as matrizes em GLNK são inversíveis. E esse grupo é chamado de grupos lineares de grau N, tá? Note que o grupo GLNK com a multiplicação não é comutativa, porque você sabe que a multiplicação de matrizes não é comutativa, tá bom? Vamos a exemplos sobre grupos aditivos de classes de restos. Então, dado M maior que 1, considere Zm o conjunto de classes de restos, isto é, Zm igual a 0 bar, 1 bar, etc. a M menos 1 bar, onde A bar é o conjunto dos números inteiros, tal que N é congruo a A com módulo M, tá? E esse conjunto Zm você já viu muitas vezes, tá? Então, dadas duas classes A bar e B bar em Zm, chama-se a soma A bar mais B bar, a classe A mais B, tudo bar. Significa que a soma das classes igual à classe da soma. Então, nesse caso, Zm com a operação soma aqui é um grupo. Além disso, esse grupo é comutativo. Deixo para você justificar que esse junto com a operação adição é grupo, tá? É fácil. Eu já expliquei a propriedade da soma no conjunto Zm na aula passada. Então, basta você conferir de novo usando a definição de grupo, tá? Esse grupo é chamado de grupo aditivo das classes de resto módulo M, tá? Vamos a exemplo 4, os grupos multiplicativos de classes de restos. Então, nesse caso, dado M maior que 1, então considere Zm o conjunto de classes de resto, como antes. Então, nesse caso, dadas duas classes A bar e B bar em Zm, chama-se produto A bar vezes B bar, a classe A vezes B tudo bar, significa que o produto de classes igual à classe de produto, tá bom? Então, essa operação é bem definida no Zm. A gente já viu na aula passada. E o produto definido aqui tem também a propriedade associativa e comutativa. Além disso, a classe 1 bar é o elemento neutro.
da operação produto aqui. Porém, como o elemento 0 bar não tem inverso no ZM, isso é claro para você ver, tá? E por isso, o grupo, o conjunto ZM com a operação produto não é um grupo, tá? Porque existe um elemento que não tem inverso. Agora, a gente se pergunta, se você tira do ZM o elemento que é a classe 0 bar, será que ZM tirado 0 bar é um grupo? A resposta é não. Por quê? Porque, por exemplo, se você considera Z4 menos a classe 0 aqui, então o produto 2 bar e 2 bar igual a 0 bar. E 0 aqui, 0 bar aqui, não pertence a conjunto aqui. Então, mesmo que a operação não é bem definida nesse caso, tá? É por isso que é importante, como eu fiz no exemplo 1 aqui, para justificar que aqui, para justificar que um conjunto com uma operação é um grupo, é muito importante que você justificar também, você conferir também que a operação é bem definida. Por exemplo, nesse caso, no exemplo 4, como eu acabo de mostrar, que você viu que no grupo aqui, a operação de multiplicação no C4 tirado zero nem é bem definida, tá? Vamos mostrar um fato muito interessante de que ZM estelar, que é ZM tirado a classe 0, é um grupo C e somente C, M é um número primo. Então, suponha que ZM estelar seja um grupo e M não seja um número primo, e vamos chegar a um absurdo, tá? Então, como M maior que 1, existem AB diferentes que 1 e M, tal que o produto de A e B e M. Assim, quando você calcular a classe M bar, ele é igual a classe A vezes B tudo bar, e pela definição, ele é igual a bar vezes B bar, assim, tá? Mas a classe M bar é igual a 0 bar, porque a gente está considerando ZM. Então, isso significa que o produto A bar e B bar é igual a 0 bar. Mas 0 bar aqui não pertence a ZM estelar. Então, isso significa que a operação não é bem definida. Isso dá uma contradição com o fato de que ZM estelar é um grupo. Porque ZM estelar é um grupo, então primeiro a operação produto aqui definida em ZM estelar deve ser bem definida, tá? Reciprocamente, suponha que M é um número primo, vamos mostrar que ZM estelar é um grupo, tá? Então, primeiro, mostrar que a operação multiplicação é bem definida, tá? Então, suponha que existam A e B pertencentes a ZM estelar tais que o AB bar igual a 0 bar. Isso significa que o produto AB é divisível por M, e como M é primo, então A é divisível por M, ou B é divisível por M, ou seja, A bar igual a 0 bar, ou B bar igual a 0 bar, o que é um absurdo, porque a gente está considerando ZM estelar, que é ZM tirando a classe nula, tá? Agora, vamos mostrar que ZM estelar é um grupo com a operação multiplicação,
Tal como você já viu, que nesse caso a operação de multiplicação tem a propriedades associativa e comutativa e tem também elemento neutro. Então, falta somente mostrar que G tem todo elemento de G tem elemento simétrico, tá bom? Assim, dada A elemento em Z, M, vamos mostrar que A tem inverso. Então, como M é primo, então o maior divisor comum de M e A igual a 1. Assim, existem x0 e y0 pertencentes a Z, tais que você tem essa identidade de Bézout. Isso significa que quando você calcular a classe de equivalência de mx0 mais a y0, ele é igual à classe 1 bar, tá? Mas tudo isso igual isso aqui, tá? Aqui você pode tirar essa aqui, é mesma aqui, gente. Igual a 0 bar mais a y 0 bar. Por que aqui é 0 bar? Porque aqui é mx0, gente. É que a gente está considerando Zm, tá? E isso é igual a y0 tudo bar. 1 bar igual a y0 bar. Mas 1 bar é o elemento neutro. Isso mostra que y0 bar é o inverso de A bar, tá? Então, uma observação aqui, um grupo cuja operação é uma adição será chamado de grupo aditivo, ao passo que se a operação é uma multiplicação será chamado de grupo multiplicativo, tá bom? E no caso de grupo aditivo, o simétrico de um elemento A é chamado oposto de A é indicado por menos A. No caso do grupo multiplicativo, o simétrico de um elemento A é chamado inverso de A é indicado por A menos 1. E na maior parte da teoria sobre grupos a ser desenvolvida aqui, usaremos a notação de multiplicativa para indicar a operação. Por quê? Porque é mais prática e que os resultados obtidos valem em qualquer caso, bastando mudar a notação da operação, tá? Então, a gente tem as propriedades imediatas de um grupo. Então, seja G estelar um grupo, então G estelar tem as seguintes propriedades: a unicidade do elemento neutro, a unicidade do simétrico de cada elemento de G, e se E' é o elemento simétrico do elemento neutro E, então E' é igual a E. E seja A' o elemento simétrico do elemento A, e há duas linhas, seja o elemento simétrico do elemento A', então há duas linhas igual a A. E você tem também que se A e B são simetrizáveis, então A estelar B é simetrizável também, e o elemento simétrico de A estelar B é B' estelar A', onde A' e B' são elementos simetrizáveis de A e B respectivamente. E você pode generalizar essa propriedade para finitos elementos pertencentes a grupo G, tá bom? E a propriedade aqui, todo elemento do grupo G é regular. Isso é, você pode cancelar aos dois lados da igualdade aqui, a esquerda e também a direita. Esse vem do fator de que o grupo G tem o elemento neutro e também que todo elemento do grupo G é simetrizável, tá bom? Com a mesma razão do item 6, item 7 diz que no grupo G a equação A estelar x igual a B tem conjunto solução unitário que o elemento A'
Extra B, onde a linha é elemento simétrico de A, analogamente para a equação aqui, tá? E o que é grupos finitos? Um grupo finito é simplesmente um grupo que tem finitos elementos, tá? Nesse caso, o número de elementos de G é chamado ordem do grupo, é denotado por, assim, ordem do grupo G. Nesse caso, a tábua da operação estelar se denomina tábula do grupo, tá? Por exemplo, se G é igual a conjunto que tem somente dois elementos, menos um é um grupo finito multiplicativo, que a gente considera a multiplicação usual para dois elementos menos um e mais um. Sua ordem é 2, porque G tem dois elementos. E sua tábua é assim, é que você, aqui é você multiplicar 1 e 1, faz 1. E aqui 1 e menos 1 faz menos 1. Aqui menos 1 vezes 1 faz menos 1. E aqui menos 1 vezes menos 1 faz 1. Um outro exemplo é que a tábua do grupo Z3 com a operação soma é assim. Aqui 0 bar é 0 bar mais 0 bar faz 0 bar. Aqui é 0 bar mais 1 bar é 1 bar. Aqui 0 bar mais 2 bar é 2 bar, tá? E aqui, gente, analogamente, mas note aqui, gente, aqui o que é? 2 bar mais 1 bar. No Z bar, ele é 0 bar, tá? E aqui o que é? 2 bar mais 2 bar. E no Z bar, ele é 1 bar, tá bom? A referência é sempre esse livro aqui, gente. E, por enquanto, você pode já fazer muitos exercícios, é que é muito importante que você fazer exercícios muito nesta parte de grupos, tá? Para praticar conhecimentos, tá bom? E você pode fazer o exercício aqui, o exercício aqui, tá? E aqui, tá? Muito obrigada, gente, por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!